Olá, boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo hoje para discutir sobre democracia e direitos humanos. Direitos humanos, ainda pelo incrível que pareça, parece uma espécie de tabu na nossa sociedade. As pessoas ainda não entendem o que seja realmente esse termo direitos humanos, não sabem a sua abrangência. E também vamos discutir também sobre a questão da democracia e sua relação também com a questão dos direitos humanos. Então, para isso, eu convidei hoje aqui o doutor Ariel de Castro Alves, que aceitou muito gentilmente o convite. O doutor Ariel de Castro Alves, ele é advogado, especialista em direitos humanos e segurança pública pela PUC de São Paulo. É conselheiro do CONDEP, que é o Conselho Estadual de Direitos Humanos, e membro do grupo Tortura Nunca Mais. Ele também foi conselheiro do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E também foi vice-presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB Nacional. O doutor Ariel tem uma grande atuação nessa questão dos direitos humanos, na proteção dos direitos da criança e do adolescente. E hoje nós vamos tentar abordar aqui alguns assuntos referentes à democracia e direitos humanos. Doutor Ariel, por favor, fique à vontade. Boa noite, Edson. É um prazer estar com você e estar aí participando também da sua campanha, né, sua empreitada em Guarulhos, né, junto com o nosso amigo Eloy Pietá, que foi um grande, excelente prefeito. Conheço o Eloy Pietá há mais de 20 anos, quando ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa. Eu fui assessor de alguns parlamentares na Assembleia, fui assessor também da bancada do PT, fui assessor da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e estive em muitos momentos com o Eloy Pietá, inclusive na CPI da favela naval, que foi um episódio extremamente relevante no país, que teve uma grande comoção social, aqueles atos de violência policial na favela naval em Diadema. E o Eloy Pietá, ele foi relator dessa CPI. Eu acompanhei também como assessor, na época, da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, e em muitos outros momentos estivemos juntos com o Eloy Pietá na pauta da segurança pública, nas pautas de direitos humanos. Então, tenho certeza que você está do lado certo, né? Junto com alguém que tem toda uma história e que muito fez por Guarulhos. Eu também tive oportunidade de estar em muitos momentos na gestão do Eloy Pietá em Guarulhos, fazendo palestras em conferências de direitos humanos, direitos da criança e do adolescente. Também presidi uma ONG que fazia o trabalho de abordagem de crianças e adolescentes em situação de rua em Guarulhos, o projeto Meninos e Meninas de Rua, que teve um trabalho importante durante a gestão do Eloy Pietá. Então, sempre muita satisfação conversar com os munícipes da cidade de Guarulhos. Eu tive em muitos momentos também informações dos conselheiros e conselheiras tutelares, em várias atividades propostas aí pela prefeitura, principalmente nos governos do PT, tanto do Eloy Pietá como também na época do Almeida. Então, é sempre muita satisfação poder aí também contribuir tanto com a campanha do Eloy Pietá, como com a sua campanha. Precisamos de pessoas comprometidas com a área social, comprometidas com os direitos humanos, com a democracia, com os direitos sociais, ainda mais no momento que nós vivemos atualmente, uma crise humanitária, uma crise econômica e social decorrente também agora dessa pandemia, né, que já vinha em curso, mas agora se agravou muito mais. Então, é necessário
todos nós estarmos atentos à necessidade do Estado ter orçamentos, recursos para aplicar, principalmente na área social. Nós temos que nos contrapor ao chamado Estado mínimo, nos contrapor aos ajustes fiscais e devemos batalhar por orçamentos sociais, por mais prioridade, principalmente para as famílias, crianças, adolescentes, mulheres, idosos, em vulnerabilidade social. Então, com certeza, do seu compromisso também com essas pautas e que, certamente, chegando à Câmara, vai contribuir muito na defesa e na luta por esses temas. Então, é muito gratificante estarmos hoje dialogando, num momento trágico para o país, 160 mil mortes praticamente na pandemia, um processo de genocídio em curso por um governo completamente irresponsável, por um governo que tem, de alguma forma, aí, depositado tudo nas mortes, né? Então, um processo realmente de genocídio introduzido pelo próprio governo. Um presidente que tem agido com irresponsabilidade, com grosseria, com desrespeito aos direitos humanos desde o início da sua gestão, se agravando muito mais agora no período da pandemia. Até contra a vacina, o presidente da República está pregando. Não importa se a vacina vem da China ou se vem da Inglaterra, de onde que venha. Nós precisamos de vacina, nós precisamos salvar a vida das pessoas, principalmente dos grupos de risco. E vemos, pelo contrário, o presidente pregando que vacina não é obrigatória, que as pessoas não devem se vacinar, os seus grupos ligados a ele com fake news, dizendo que a vacina é prejudicial, que a vacina tem efeitos colaterais. Então, é muito grave o que nós estamos vivendo hoje no país, um presidente que, perguntado sobre as mortes, fala, e daí? Eu chamo o Messias, mas não posso fazer milagre. Um presidente que fala que é uma gripezinha, que não dá nada, que quem tem histórico de atleta não vai ter efeitos. Então, que fica o tempo todo, né, com desrespeito às milhares de vítimas, aos seus familiares, e desrespeito com toda a sociedade brasileira, pregando contra o distanciamento social, promovendo aglomerações, expondo até crianças no desfile de 7 de setembro, na aglomeração, sem máscaras. Então, é um cenário aí grotesco, terrível, é um verdadeiro filme de terror que nós vivemos hoje no Brasil, diante desse governo fascista, desse governo extremamente nefasto do Jair Bolsonaro. Então, nós temos que nos contrapor a isso e, através dos municípios, que nós precisamos reconquistar a verdadeira democracia no Brasil. Então, eu espero que nós possamos, aí nessas eleições, eleger pessoas com currículo de defesa da democracia, de defesa dos direitos humanos, como o caso do Eloy Pietá, como no seu caso também, que tem se pautado nessas áreas, para a gente reverter essa tendência terrível, nefasta, perniciosa que tomou conta do Brasil nesses últimos anos e que é representada por esse desgoverno, por esse governo criminoso do presidente Jair Bolsonaro. E só vai para o governo Bolsonaro virar ministro aqueles que são piores em cada área. Então, quem é a favor de acabar, destruir, detonar com o meio ambiente, vira ministro do meio ambiente. Quem quer detonar com os direitos humanos, vira ministra dos direitos humanos para propor uma pauta fundamentalista e violadora de direitos humanos. Quem quer acabar com a cultura, vai para a área da cultura. Quem quer acabar com a educação, vai ser ministro da educação. Então, é realmente inaceitável o que nós estamos passando, mas é um momento importante de convencer a população, de mostrar os erros que foram cometidos
nas últimas eleições e que agora nós temos um novo caminho pela frente que precisamos começar pelos municípios. Verdade, doutor. O senhor tocou em assuntos assim muito, em temas assim, em pontos muito importantes, né? Primeiro que o ambiente que a gente está no país é um ambiente assim, terrível, não só economicamente, como socialmente também, psicologicamente. O ambiente do país está muito insalubre. A gente está vendo, além da crise humanitária, devido à pandemia, a gente vive da má gestão diante aí da pandemia. A gente tem também uma questão econômica muito séria, a gente tem uma questão social também, onde o ódio está substituindo a consciência de muitas pessoas. Aqui mesmo em Guarulhos, né, vou falar do âmbito de Guarulhos, eu vejo candidatos que eles ficam no carro de som, em vez de estar ali falando de propostas para a população, defendendo bandeiras, não. Eles estão falando ali, pregando ódio contra um partido político tal, outro partido tal, estão ali falando de comunismo, de bolivarianismo, parece que a gente está na Guerra Fria ainda, sabe, pregando ódio, disseminando ódio, xingando outros candidatos ali de palavrões. É terrível, é terrível. Eu até gravei um carro de som que passou perto de casa aqui. O sujeito, ele vociferava, ele não falava, ele não gritava, ele vociferava, né, de ódio contra petistas, chamando, inclusive demonstrando preconceito contra a idade do candidato Eloy Pietá, né, num total desrespeito com a população mais idosa aqui. Então, a gente vive um ambiente muito insalubre aqui, de todas as formas aqui no Brasil, né? E o que me preocupa muito é que então, outra coisa que eu queria comentar. O senhor falou do governo, dos membros do governo, também é muito interessante também. Parece que é o governo do anti mesmo. Nomeia-se ali um presidente de uma estatal, alguém que é favorável à privatização. Nomeia-se ali quem quer destruir o meio ambiente ou defende interesses escusos, é nomeado ministro do meio ambiente. É exatamente o que você falou, é o governo do contra, do anti. Mas parece que isso é uma espécie de estratégia mesmo, né? Coloca-se ali na pauta de direitos humanos uma pessoa que é totalmente contra os direitos humanos, que é sectária, né, que não respeita a pluralidade, parece que é até uma forma de desmerecer os direitos humanos, até se tornar essa pauta de direitos humanos algo assim do alvo do escárnio público. Né? Parece que não é por acaso isso aí, parece que é uma estratégia mesmo. Pelo menos eu vejo assim, né? E eu vejo que a questão dos direitos humanos, para grande parte da sociedade, ainda é um tabu. Eu até falei do começo, parece que é um tabu ainda, né? As pessoas, tem muita gente que ainda fala que direitos humanos é coisa para defender bandido, é coisa para defender o que não presta, sendo que não é nada disso. Uma vez eu até citei como exemplo para um amigo, para uma amiga, a filha dela desapareceu, né? E a gente ficou ali procurando, divulgando ali na internet, e quem auxiliou foi justamente um grupo de defesa dos direitos humanos, que tem ali um grupo que é especializado em pessoas desaparecidas aqui de São Paulo. Infelizmente eu esqueci o nome do grupo. E eles que encontraram a filha dela. Quer dizer, direitos humanos está em tudo, e deve fazer parte do nosso discurso aí do cotidiano. Não deve ser alvo de ataques. E só é alvo de ataque contra pessoas que não entendem, que não sabem o que é realmente as pautas defendidas pelos direitos humanos, né? Então a gente vive um ambiente ruim mesmo. O SUS vem sendo atacado, né? Hoje o governo, o governo, que é obrigação do governo, dá uma renda ali. O auxílio emergencial foi muito atacado, por exemplo, mostrando que o governo estava dando dinheiro ali para quem não trabalhava,
né, como se estivesse dando dinheiro ali para pessoas, né, para vagabundos, para coisa, usando esses termos, né, para vagabundos, gente que não trabalha, esses termos chulos mesmo. Então, assim, isso me preocupa muito, porque isso acaba ameaçando a democracia, a nossa democracia, que ainda é jovem. A nossa democracia é jovem, a nossa democracia ainda, no meu ver, não está plenamente estabelecida, ela precisa ainda se encorpar, ela precisa se fortalecer, e eu vejo que a gente deu uns passos para trás nos últimos anos. A gente deu uns passos para trás nessa questão. E nessa época de eleição, isso está muito evidente, porque tem muito candidato defendendo pautas contra os direitos humanos. Nessa visão também que o senhor citou de Estado mínimo, quer dizer, parece que investir na saúde, investir na educação, investir ali nas pessoas mais necessitadas é errado. Se enfiou tanto na cabeça das pessoas ali essa questão da ajuste fiscal, que o governo deve equilibrar as contas, e qualquer gasto do governo ali, hoje é visto assim como um completo absurdo, principalmente quando o gasto é na questão social. Ontem mesmo eu vi um comentário na internet que eu fiquei pasmo, né? As pessoas, ali algumas pessoas defendendo que as aulas não retornem esse ano. Não retornem esse ano. E que retorne ano que vem, ou depois de uma vacina, alguma coisa assim. Né? E um rapaz comentou assim, então precisa cortar o salário dos professores, porque eles não podem ficar em casa sem fazer nada. Né? Primeiro, né, os professores estão trabalhando, muitos estão trabalhando aí. Segundo, esses professores precisam de sustento. Eles não estão trabalhando porque não querem. Mas, assim, o que me preocupa é essa visão das pessoas, essa visão antidemocrática, que não leva o ser humano em consideração, que não leva a pessoa ali em consideração. Parece que o dinheiro, essa questão enfim, dessa austeridade fiscal que muita gente fala mas muita gente nem sabe o que é direito, parece que é prioridade absoluta. Economizar dinheiro público é prioridade absoluta, que é essa ideia do Estado mínimo, né? Então a gente ainda tem que encorpar a democracia. E o Eloy, né? O Eloy foi uma pessoa que trabalhou muito nessa área aqui em Guarulhos, nas questões sociais. Eu também venho trabalhando nessa área também há muitos anos já, tanto como servidor, tanto como cidadão. E a gente tenta fazer o que pode, mas eu vejo que as dificuldades nos últimos anos cresceram muito, cresceram muito. E é isso, né? Algo que vem me preocupando muito, né, nesse ambiente de eleições é o discurso de ódio, né? O discurso contra a democracia, o discurso contra os direitos humanos. O senhor percebeu alguma coisa assim também nessas eleições? Sim, já vem de um certo tempo que ganha corpo esse discurso de ódio, de intolerância, discurso homofóbico, racista, né? Falando em racismo, na Fundação Palmares, que é uma fundação para combater o racismo, para defender os direitos dos negros, dos afrodescendentes, nós temos também um racista colocado pelo governo federal, alguém que ataca o movimento negro, que defende o racismo, que é contra as cotas raciais, que são exatamente para garantir o direito à igualdade previsto na Constituição. Então, o direito à igualdade está atingido quando desiguais são trazidos à igualdade. E a população negra brasileira, os afrodescendentes, historicamente foram discriminados, prejudicados, escravizados, e não tiveram os seus direitos respeitados. Muito pelo contrário, esses direitos foram violados, foram massacrados, assim como os índios também foram massacrados na história desse país. Então, o Brasil é um país que ainda não tem realmente uma democracia madura. O Brasil é o último país a ter terminado a escravidão, e que até hoje não terminou. Tem muita gente sendo escravizada em várias regiões do país, inclusive aqui no centro de São Paulo, muitos imigrantes
situações irregulares, que não tem nenhum apoio do poder público, que acabam sendo escravizados, explorados, e muitas regiões também, os latifundiários, os grandes proprietários de terra ainda mantêm o trabalho escravo e o governo federal, o governo Bolsonaro, tem proibido a fiscalização e o combate ao trabalho escravo. O mesmo governo que tem também apoiado aqueles que queimam as matas, que queimam as florestas, que destroem o Pantanal, que destroem a Amazônia. Então, nós temos que ter claro, ter em mente tudo isso. Agora, o discurso de ódio, ele tem se propagado, esses setores, na verdade, eles ficaram um tempo um pouco escondidos, mas depois eles viram um cenário favorável para as suas pregações, os seus discursos de ódio, de intolerância, de fake news. E nos últimos anos tem crescido muito esse cenário. Nós vemos também um crescimento nas bancadas da bala, né, daqueles parlamentares que defendem a violência, que defendem o anarquismo, defendem que todo mundo deve andar armado, o país vire um faroeste, um verdadeiro pão de sangue, um pão de sangue, e defendem também a violência policial, querem uma polícia que mate, uma polícia que dá tiro nas costas, na nuca, para depois verificar se a pessoa estava ou não cometendo algum tipo de crime, ou que seria suspeito de algum tipo de crime. Então, essas bancadas têm crescido, inclusive nos municípios, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados. Então, é também propagado esse discurso de ódio. Aqui nós temos também vários candidatos à Prefeitura de São Paulo defendendo discursos de ódio, de intolerância, de discriminação. Um deles, inclusive, atacando o tempo todo o Quadrilha Nacional para tentar angariar votos em cima desses ataques de uma pessoa que tem se dedicado o tempo todo àqueles que mais estão abandonados diante da pandemia, mas que não estavam abandonados antes, que é a população que são aquelas pessoas em situação de rua, inclusive esse trabalho do Padre Júlio foi reconhecido pelo próprio Papa Francisco, que ligou para ele recentemente, dando apoio para que continue esse trabalho de defesa da população de rua. E vemos aí, por outro lado, os candidatos que o tempo todo atacam o Padre Júlio, tentando angariar votos dos setores extremistas, fascistas, daqueles que querem a eliminação da população de rua, daqueles que querem a limpeza social, até o extermínio da população de rua de uma forma violenta. E não que essas pessoas sejam integradas à sociedade, sejam incluídas socialmente, como nós defendemos. Então, esse é o cenário que temos cada vez mais evidente no Brasil. Nossa democracia também não é tão madura. Foi o último país da América Latina a se livrar da ditadura. Então, a nossa democracia ela veio em 88, da Constituição Federal. Então, ainda nós precisamos amadurecer muito, e a eleição do Bolsonaro, de alguém que a vida toda pregou o racismo, de alguém que a vida toda pregou o racismo, exaltou a ditadura militar, defendeu a tortura, defendeu o assassinato, defendeu o desaparecimento de pessoas, defende milícias, e que nós estamos vendo aí esse discurso em prol da honestidade, contra a corrupção, é uma verdadeira balela, porque toda a família dele está envolvida em situações de corrupção, em várias situações mal explicadas. A própria esposa recebeu dinheiro que não foi devidamente explicado. E ele tem, de todas as formas, tentado acabar com operações como a Lava Jato, tentado também acabar com a atuação da própria Polícia Federal, do Ministério Público Federal,
no combate à corrupção. Então, nós vemos que o discurso dele é uma total balela, uma total mentira, que ele iludiu, enganou a população brasileira, fez o estelionato eleitoral cometido pelo Bolsonaro no período das eleições. E vemos aí várias candidaturas, a vereança e também as prefeituras, que atuam da mesma forma perversa, criminosa, e que o Bolsonaro atuou e se elegeu. E essa questão dos direitos humanos, esse mau entendimento sobre direitos humanos, nós temos na história do Brasil também. Na ditadura militar, quem defendia direitos humanos, acho que está dando eco aí no seu som, né? Acho que tem que deixar no mudo, senão... Na ditadura militar, quem defendia, agora ficou bom o som, quem defendia direitos humanos eram tratados como terroristas, como criminosos, e as pessoas eram perseguidas, eram mortas, muitos tiveram que se exilar, ir para fora do Brasil, muitos foram assassinados, torturados, outros estão até hoje desaparecidos. Então, essa deturpação sobre a defesa dos direitos humanos, ela é histórica no Brasil. Ela já vem também desde a época da escravidão. Aqueles que eram contra a escravidão, aqueles que defendiam os direitos dos negros, também eram rechaçados, eram tratados como criminosos, como terroristas, como pessoas que estavam atentando contra a ordem pública. Mas que ordem pública era essa? Uma ordem pública que mantinha a exploração, que mantinha a escravidão, que mantinha o extermínio da população negra. Então, nós precisamos, mostrar para a sociedade que quem defende direitos humanos, ele mexe com interesses, mexe com regalias de pessoas que não querem garantir os direitos para todos, pessoas que querem garantir direitos apenas para uma elite e não para a maioria da população. Então, defender direitos humanos é defender a saúde, é defender a educação, é defender a assistência social, é defender moradia para todos, saneamento básico e também defender que quem vai para um presídio tem que ser reeducado, ressocializado, não deve sair pior de lá. Nós pagamos caro para que as pessoas saiam piores. Cada preso custa 2.500 por mês para o Estado. Cada interno na Fundação Casa custa 10.000 por mês para o Estado. E cada criança na escola pública se investe só R$800 por mês pelo Estado. Então, a prevenção ela tem um custo muito menor do que a repressão. Nós precisamos estar aplicando mais, investindo mais na prevenção. Então, defender direitos humanos é defender isso, é defender que as leis sejam cumpridas, que a Constituição brasileira, principalmente o seu artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais, com base na Declaração Universal de Direitos Humanos, com base no Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos da OEA, com base em várias legislações internacionais. Então, é defender que parâmetros mínimos para garantir a dignidade humana sejam devidamente cumpridos pelo Estado brasileiro e que as elites brasileiras também cedam no sentido de garantir direitos trabalhistas. Defender direitos humanos também é defender o direito ao trabalho, a dignidade do trabalhador. Nós vemos hoje essas pessoas que trabalham para aplicativos chamados de empreendedores. Isso é uma hipocrisia enorme. São pessoas escravizadas, exploradas, sem nenhum direito trabalhista, sem nenhum seguro de vida, sem nenhum plano de saúde, sem direito a férias, sem direito a descanso. Nada. Essas pessoas não têm direito a absolutamente nada. E quando terminam o serviço, são dispensadas também sem receber absolutamente nada de indenização. Então, é necessário
necessário nós tratarmos desses temas com a população. Nós temos que fazer uma meia-culpa, então, também como defensores de direitos humanos, que nem sempre nós dialogamos com a população, com a comunidade. E também os direitos humanos no Brasil, eles se tornam uma utopia para a maioria da população. Como falar em direitos humanos se a pessoa mora num barraco, num local que está quase caindo tudo, desabando tudo, ainda mais agora com essas chuvas, e não tem saneamento básico, a pessoa está numa situação terrível de miséria, dependendo de doações. Então, nesse caso, os direitos humanos se tornam uma utopia. Ela tem direito à vida, segundo a Constituição. Mas que vida é essa? Sem nenhum tipo de dignidade. Ela tem o direito à liberdade. Mas que liberdade é essa? A pessoa desempregada não consegue nem procurar emprego, porque ela não tem como se locomover. O poder público sequer garante a locomoção dessa pessoa para procurar um emprego. Não a garante a locomoção dela para poder ir até os próprios programas sociais, muitas vezes, para tentar algum tipo de benefício social. As pessoas estão sofrendo aí nas filas, né, do INSS. Na verdade, nem fila tem, não se atendem as pessoas. O agendamento que não funciona, depois a perícia que não acontece, e as pessoas acabam ficando sem os seus benefícios, direitos sociais garantidos, acabam ficando com seus direitos completamente violados. Então, é diante desse cenário todo que quem defende direitos humanos atua. Nós não podemos aceitar uma polícia que mate à torta e à direita, que sai matando pessoas, principalmente se for jovem, se for negro, se for pobre e se morar na periferia. Nós vimos o caso de Alphaville, dos policiais extremamente educados, mesmo sendo xingados por um empresário, e vimos outras cenas nas mesmas semanas, nos dias próximos, de policiais chegando na periferia, espancando as pessoas, torturando as pessoas, pisando no pescoço de uma mulher que quase morreu asfixiada, e tantos outros casos grotescos, terríveis de violência, além dos vários assassinatos de pessoas inocentes. Um rapaz que estava de moto voltando da comemoração do seu aniversário e foi baleado com um tiro na nuca, sem nunca ter tido antecedentes, sem nunca ter participado de nenhum tipo de crime, e muitos outros casos parecidos têm ocorrido. Polícia eficiente não é uma polícia que mata, uma polícia que previne crimes, que esclarece os crimes. As polícias no Brasil mataram mais de 6.000 pessoas no ano passado, enquanto a polícia americana matou menos de 2.000 pessoas num país muito maior que o Brasil. 20% dos homicídios em São Paulo são cometidos por policiais, enquanto nos países da Europa não chega a 1% do total de homicídios aqueles cometidos por policiais. Nos Estados Unidos não chega a 4% do total de homicídios aqueles cometidos por policiais. Então, nós temos a polícia mais violenta do mundo. Nós temos que tratar da desmilitarização, nós temos que ter uma polícia realmente comunitária, uma polícia que cuide realmente da sociedade, que proteja as pessoas mais vulneráveis da sociedade, que esteja mais próxima das pessoas nos bairros periféricos. Até é fundamental essa relação para combater efetivamente o crime, principalmente o crime organizado que domina boa parte das periferias, que domina o sistema prisional brasileiro. Hoje em dia nós temos até tribunais do crime. Então isso mostra a falência completa do Estado. Temos tribunais do crime julgando pessoas nas periferias porque estão com dívidas com o tráfico, ou porque foram acusadas de desviar algo do tráfico, ou porque se envolveram em algum conflito com algum traficante na comunidade. Então, isso é uma afronta completa ao Estado. A população subjugada
na periferia, sem saber se corre da polícia ou se corre dos bandidos, dos traficantes, dos criminosos. Então, é contra essas situações que nós defendemos. O ideal era não ter entidades de direitos humanos, não ter defensores de direitos humanos, porque os direitos humanos deveriam estar sendo colocados em prática, sendo garantidos, principalmente pelo próprio Estado. Mas enquanto esses direitos não são, é necessário que tenhamos cada vez mais ativistas de direitos humanos, entidades de direitos humanos para defender o óbvio, defender o direito à vida, à liberdade, à igualdade, combater o racismo, combater a homofobia, defender exatamente que ninguém seja discriminado, que todos tenham acesso à saúde, à educação, à habitação e a tantos outros direitos fundamentais. Então é bom nós esclarecermos isso, diferente do que é disseminado, principalmente nesses programas sensacionalistas de final de tarde, que ficam lá estereotipando cada vez mais os direitos humanos, falando que só defende bandido, exatamente porque esses programas, eles são programas que fazem apologia da violência. Eles incitam o crime, incitam linchamentos. Um desses programas, esses dias, incitou linchamento contra um rapaz que foi morto depois pela comunidade e depois se provou que essa pessoa era inocente, não tinha praticado supostos abusos sexuais que ele tinha sido acusado num desses programas sensacionalistas de final de tarde, que temos abutres da violência ganhando 500 mil, 1 milhão de reais por mês para fazer apologia e incitação à prática de crime, ou para ensinar os criminosos a praticarem crimes. A gente pode ver que as reportagens, elas detalham todo o modus operandi da criminalidade. Então, muita gente aprende a cometer crimes assistindo esses programas sensacionalistas de final de tarde. Além de que, quem está numa situação de invisibilidade, muitas vezes aparecer nesses programas de final de tarde se torna uma forma de promoção, de status. Eu já vi muito jovem entrando no sistema prisional aplaudido. Por quê? Porque no dia anterior ele apareceu nesses programas sensacionalistas. Então, o jovem deveria ser aplaudido por estar se formando em direito, em medicina, em psicologia, em serviço social, e não por estar cometendo crime e entrando no sistema prisional. Então, é uma inversão completa dos papéis na sociedade, que são muitas vezes promovidas por esses setores também sensacionalistas da mídia. E a TV, ela deveria exercer um papel social, comunitário, educativo, são concessões públicas. Ocorre que os programas educativos, quando algumas delas colocam, é das 4 às 5 da manhã. E os deseducativos são das 5 em diante o dia todo, muitas vezes programas deseducativos, programas de sexualização de crianças e adolescentes, programas de violação aos direitos humanos, apologia, de incitação a práticas criminosas, que incentivam discriminação, homofobia, racismo, entre outras situações. Então, é importante aí termos aí espaço, né, e você propiciou isso, para esclarecermos qual o verdadeiro papel dos direitos humanos no Brasil. Exatamente, exatamente. É isso, que cada vez abrirmos mais espaço para que informações importantes, informações fidedignas cheguem aí na casa das pessoas através do celular, do computador, mas que cheguem na casa aí das pessoas. O senhor falou em temas importantes, que eu até pontuei alguns aqui, né? Esse discurso de ódio hoje, esses candidatos que falam tanto em discurso de ódio hoje, eles se pautam muito na questão da segurança pública. É claro que o Brasil tem uma questão de segurança pública grave, que a gente precisa olhar, mas as pessoas, muita gente pensa, essas pessoas alimentam, inclusive, essas ideias, e a mídia também, parte da mídia também alimenta essas ideias,
de que é matando que se vai conseguir resolver a questão da segurança pública. E nós devemos trabalhar, como o senhor bem disse, com prevenção, com educação, com distribuição de renda, com uma vida digna. Direitos humanos é isso, é promoção da vida, da dignidade humana, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Né? Então, a questão da segurança pública é usada, a questão da criminalidade, né, ela é usada como discurso para fomentar o ódio, para fomentar o racismo, para fomentar o porte de armas aí para todo mundo. Quer dizer, então a gente não se discute segurança pública no Brasil de forma adequada mesmo, para se criar uma política séria de segurança pública que envolva todos os aspectos da dignidade humana. Claro, o policial precisa estar ali também, ele precisa ser bem treinado, ele precisa estar presente ali. Mas não basta, não é só questão de polícia. Segurança pública não é só polícia. Eu falo muito isso. É questão de educação, cultura, distribuição de renda. Então, tem uma série de outros aspectos que nosso país falha muito, né? E depois vem que é uma questão, é lei, é porque a polícia não pode matar, é porque a polícia é isso, né? E infelizmente, eu vejo muitos candidatos usando esse discurso, né? Principalmente nos últimos anos, vem usando muito esse discurso. E o senhor usou um termo também que até hoje é usado, a ordem pública, né? Manutenção da ordem pública. Parece que isso virou uma espécie de mantra nessas pessoas. Assim. Então, uma manifestação de professores, por exemplo, ali numa luta por melhores condições de trabalho, por melhores salários, por uma educação melhor, é um distúrbio da ordem pública. Toda a pauta de reivindicação dos manifestantes, ali, dos professores, por exemplo, são ignoradas. O que importa é a ordem pública. Então a própria polícia acaba sendo doutrinada, educada de uma forma de que as pessoas lutar por direitos, inclusive, né, lutar pelos direitos humanos, são pessoas ali que estão infringindo a lei, são pessoas que estão atrapalhando a ordem pública. Esses dias eu estava conversando com um policial aqui de Guarulhos, que também é candidato. E ele falou uma coisa, ele falou assim, não, esse pessoal da esquerda é sempre contra a gente, é sempre contra o policial. Eu falei, não, quem defende vocês é justamente o pessoal da esquerda, são os partidos chamados de esquerda. São esses que defendem direitos dos trabalhadores, que defendem uma vida digna para a polícia também, para o policial também, que defende aí uma política de segurança pública para não morrer tanto policial também. E justamente essas pessoas que o senhor defende, que o senhor até faz parte dessas pessoas, assim, através do partido do senhor, eu não vou citar aqui o nome do partido dele, mas é um partido bem conhecido por defender essas pautas contra a democracia e contra os direitos humanos. E eu falei, e eu citei esse caso que o senhor citou, dos empresários lá, esses casos, né? Que foi mais de um. Esse caso de que policiais eram humilhados, xingados, humilhados ali, eles ficaram quietos, ficaram quietinhos, não fizeram nada, só entraram com processo depois aí, mas que eu falei, ok, isso aí é demonstração do pensamento elitista que tem na instituição policial, nem falo do trabalhador policial, estou falando dentro da instituição policial, e essas pessoas também que fizeram isso, que humilharam os policiais, depois descobriram, ali através das redes sociais dele, o tipo de coisa que eles defendem, que é justamente o que o senhor está defendendo, que eu falei para ele, né, na hora ali. É justamente as pautas que o senhor defende o presidente da República, que vai totalmente contra tudo isso que o senhor está falando, né? E ele ficou sem palavras, sem ação, né? Eu falei, aquele empresário que humilhou o policial era um bolsonarista, por exemplo, que o senhor também defende, o bolsonarismo, né? E ele ficou sem saber o que falar. Mas isso demonstra também a falta de consciência política de muitas pessoas.
É preciso consciência política, consciência de classe, e os eleitores devem ficar alertas o tipo de candidato. Não adianta o candidato falar que vai melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a segurança. Eles usam só o termo melhorar, né? Eles não especificam como isso vai ser feito e nem o que vai ser feito. Usa só melhorar, melhorar isso, melhorar aquilo. Mas se, por outro lado, esse candidato defende pessoas que são contra os direitos humanos, que são contra ali uma renda digna aí para o trabalhador, né? As pessoas hoje trabalham e não conseguem pagar as contas dela. Eles têm um emprego, mas não conseguem pagar as contas dela. O sujeito fica de manhã até a noite lá, trabalha 12, 15, 16 horas por dia e não consegue pagar todas as contas. Às vezes trabalha aí por aplicativo e não consegue. Quer dizer, a gente vive uma situação muito, muito dura. E mesmo assim, essas pessoas muitas vezes votam em candidatos que ajudam a promover isso, que ajudam na manutenção desse estado de coisa. Então eu peço aí que você, antes de votar, escolha muito bem o seu candidato, escolha candidatos que defendam direitos humanos, que defendam a dignidade humana, que defendam a sua dignidade, né? Tem um cumprimento aqui a Carolina Antonioli está desejando boa noite para nós, né? Boa noite, Carolina, obrigado aí pela participação. Muito obrigado e continue conosco aqui. Então é isso, eu vou deixar o doutor Ariel fazer as suas considerações. Eu acho que o doutor Ariel tem outro compromisso depois, né? Então não vamos estender muito. Se o senhor quiser fazer umas considerações finais, fiquem à vontade, doutor. Ok, eu concordo aí com você. Acho que é muito importante fazermos essa reflexão, né? Uma outra pauta que você tinha citado, do Sistema Único de Saúde, nós vemos, hoje São Paulo, falei do Brasil, quase em torno de 160 mil mortes, e quando nós falamos nisso, são avós, são pais, são mães, e isso gera também vários efeitos sociais. A orfandade de crianças e adolescentes gera uma desestruturação familiar, muitos são os avós que sustentam seus filhos, também sustentam seus netos, muitos são os pais e mães, né? Geralmente são os pais e as mães aí, chefes de família, sustentam seus filhos e filhas. Então, os efeitos na sociedade são muito graves e nós precisamos de prioridade para os projetos na área social. O auxílio emergencial que está aí, que o Bolsonaro baixou de R$600 para 300, na verdade, ele só foi conquistado lá em abril por conta da reivindicação, da luta dos partidos de esquerda, e que estiveram aí constrangendo o governo, obrigando o governo a criar, com apoio do Judiciário, do próprio Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, também de muitos setores da imprensa, né? A imprensa tem um papel extremamente relevante em denunciar os descasos, as negligências, as falhas do Estado, em fiscalizar, e muitas vezes a imprensa desempenha bem esses papéis de denunciar violações de direitos humanos, violências policiais, violências contra a mulher, violências contra idosos, e o descaso na prestação de serviços públicos em vários locais, em vários municípios, estados, na área de saúde, na educação, nas mais variadas áreas. Então, é importante também reconhecermos esse papel que a imprensa, em muitos momentos, desempenha na sociedade brasileira. Então, nós devemos levar em conta que o Brasil só não está numa situação muito pior, né? Está numa situação péssima, ruim, em razão do descaso por parte do governo federal. Nós temos um ministro da Saúde interino, que faz parte das Forças Armadas, não entende nada de saúde,
mas ainda esses dias mostrou uma boa vontade com relação às vacinas, estava dialogando com São Paulo, com o governo de São Paulo, para a importação da vacina da China. De repente, ele foi desautorizado, desrespeitado pelo presidente Jair Bolsonaro, que a única explicação para isso é que ele aposta realmente num genocídio, ele aposta na morte de idosos, possivelmente para diminuir o investimento, os recursos da Previdência Social. Ele aposta na morte de pessoas pobres, que moram nas periferias, para também, possivelmente, diminuir os investimentos na assistência social. É um egoísmo e uma tentativa de assassinato das pessoas, de destruição da vida das pessoas, que nunca vimos na história recente do país por parte de um governante. E não, certamente não estamos numa situação pior, porque temos um sistema único de saúde estruturado, apesar daquela PEC que acabou gerando cortes de recursos públicos na área social, aquela PEC que está em vigor desde 2017, uma emenda à Constituição que gerou aí inúmeros retrocessos para recursos, principalmente na saúde, na educação e na assistência social, e várias tentativas aí de estar precarizando o próprio Sistema Único de Saúde. Então, essa semana também um decreto do governo que dava, de alguma forma, uma autorização para privatização, terceirização de serviços de unidades básicas de saúde, podendo gerar os efeitos dessa privatização. Então, imagina as pessoas terem que ir numa unidade básica de saúde com cartão de crédito para poder depois pagar pela vacina, pelo atendimento, pelas consultas, pelos exames. Então, não é nesse sistema que nós acreditamos, muito pelo contrário. Nós vemos nos Estados Unidos, as próprias TVs mostraram situações deprimentes de pessoas que morreram depois de vários dias de internação e a família não comparecia para reconhecer o corpo, para não ter que assinar e reconhecer uma dívida gigantesca com o hospital, porque lá é tudo privatizado. Então, as pessoas não têm nem direito ao reconhecimento do corpo, ao enterro digno por parte da família, porque uma dívida enorme vai estar ali, à espera dos familiares daquela pessoa que estava internada. E outras que morrem à míngua, que morrem nas ruas, que morrem nas casas, porque não têm acesso ao sistema de saúde. Então, no Brasil, nós temos, com base na Constituição de 88, um sistema público de saúde, que tem deficiências, tem dificuldades, tem precariedades, mas que funciona e que colaborou e está ajudando muito, está salvando milhares e milhares de vidas no país. Nós temos que homenagear os profissionais da saúde por toda a guerra árdua contra a Covid, enfrentando a pandemia, enfrentando as dificuldades, principalmente do serviço público e também do serviço privado, que também tem os seus problemas de precarização, e temos um sistema público educacional, também extremamente importante, conquistado com base na Constituição, na Lei de Diretriz e Base da Educação, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 30 anos recentemente. Então, é necessário, e o exemplo agora da pandemia mostram que nós temos que cada vez mais lutar por serviços públicos, por políticas públicas. E essas políticas públicas começam nos municípios. O município tem um papel central nas políticas públicas. Então, tenho certeza do seu compromisso com políticas públicas, principalmente na área da infância e juventude, na área de direitos humanos. Nós temos aí várias
propostas e várias evidências em outras cidades de administrações da esquerda ou de administrações populares democráticas, de implantação de centros de juventude, de implantação de casas do hip hop. Nós precisamos de locais adequados para o lazer, para a cultura da juventude. O ideal não é, certamente, que eles fiquem expostos aos bailes funks, à droga, ao poder do tráfico, à violência, também atormenta a vida de pessoas que precisam trabalhar, mas, por outro lado, não é aceitável que a polícia já chegue espancando, agredindo, atirando, como aconteceu em Paraisópolis no ano passado, com 9 mortes de jovens. Então, nós precisamos de locais adequados para a juventude poder ter seu lazer, poder ter sua participação cultural. O poder público tem que propiciar esses locais, que seja em praças, em parques, em estádios, em ginásios. O poder público deve ajudar a organizar locais adequados, saudáveis, para que a juventude possa participar ativamente da vida da cidade, que a juventude não continue sendo tão discriminada, tão marginalizada. Precisamos também dos centros de apoio e renda, das centrais de trabalho e emprego, para ajudar as pessoas a procurar trabalho, para ajudar as pessoas. Não é todo mundo que pode pagar esses serviços particulares, aplicativos de internet, para poder conseguir um trabalho, um emprego. Às vezes tem que pagar R$100 por mês de assinatura. O poder público tem que oferecer essas centrais de apoio e renda, de trabalho e renda, para colaborar com essas pessoas, também ter cursos profissionalizantes, por meio, inclusive, das escolas municipais, ensino supletivo para a juventude, que o Estado tem acabado com o ensino supletivo nas escolas estaduais, ensino noturno, muito jovem trabalha o dia inteiro, precisa estudar à noite, atualmente não está conseguindo, porque o Estado tem dificultado, então os municípios precisam cobrar o Estado e também ter aí à disposição dos jovens cursos profissionalizantes, cursos de supletivo. Precisamos de escolas técnicas, precisamos também de residências terapêuticas para aqueles jovens envolvidos com drogas, com crack. Nós implantamos em São Bernardo, quando eu fui secretário municipal na área da infância e juventude, presidente da Fundação Criança, junto com a Secretaria de Saúde, na época era o então secretário Arthur Quioro, que depois virou ministro da Saúde, a primeira residência terapêutica do país, que era a área de saúde junto com a área social, para atender crianças e adolescentes envolvidos com crack, com drogas, né, dependentes de drogas, com psicólogos, assistentes sociais, educadores, cuidadores. Então, tinha tanto trabalho da área social, junto também com a família desses adolescentes. Então, é necessário termos essas residências terapêuticas, né? Até porque vemos hoje um crescente demanda aí, um crescente número de comunidades terapêuticas, muitas vezes que não oferecem um atendimento adequado, muitas vezes apenas um viés religioso, sem nenhum tipo de atendimento realmente de saúde ou social, e muitas vezes até com casos de violência. Existem denúncias também de muitas situações de violência nessas comunidades, em algumas comunidades terapêuticas. É claro que tem muitas que também fazem um trabalho importante, e a gente sabe que nessa área de saúde mental, todo tipo de trabalho deve ser oferecido, que às vezes a pessoa, dependendo da sua peculiaridade, ela consegue se adaptar mais a uma comunidade terapêutica do que a uma residência terapêutica, ou do que a uma internação numa clínica, ou num leito psiquiátrico, que são os casos excepcionais previstos pela legislação da saúde mental, ou um tratamento ambulatorial, onde ela vai comparecer lá semanalmente, vai receber medicação, vai ter o acompanhamento junto com a sua família. Então, é necessário ofertar todos esses serviços também, pensando nos adolescentes, nos jovens, né? Atendimento psiquiátrico e também
na questão das drogas, que é hoje um dos maiores problemas que nós temos, né? O vício, a dependência. Muitos jovens são mortos por estarem endividados com tráfico, ou se envolvem no tráfico em razão das dívidas que possuem, ou cometem outros crimes, furtos, roubos. Você que tem uma vivência, né, de ter até trabalhado na antiga FEBEM, sabe dessa realidade, que muitos desses jovens, antes de estarem lá, eles foram vítimas de violência, inclusive violências domésticas, vítimas da negligência do poder público na educação, na saúde, na profissionalização, e também essa questão da drogadição, cada vez mais presente, que cada vez gera mais internações, mais abrigamentos de crianças e adolescentes. Precisamos de serviços de acolhimento bem estruturados, de programas de apadrinhamento, de programas de família guardiã, onde se dê um subsídio também financeiro para as famílias extensas. Precisamos de bolsas de estudo para incentivar os jovens a estudar, a estarem em cursos profissionalizantes, ensino técnico, principalmente aqueles que estão em situações de risco, são egressos do serviço de acolhimento, já estiveram em situações de trabalho infantil e de exploração sexual infanto-juvenil, ou mesmo que já estiveram envolvidos com atos infracionais. Então, é necessário, né, nós termos um forte investimento na educação integral, também extremamente importante, que não que a criança fique o tempo todo, o dia todo na sala de aula, mas que ela fique meio período na sala de aula e num outro período atividades culturais, esportivas, de lazer, reforço escolar, se necessário. Tem uma lei importante que vai ser implementada, precisa ser implementada até dezembro, que foi uma luta muito grande, que foi até rechaçada pelo governo Bolsonaro e vetada, mas o Congresso derrubou com a força aí dos próprios conselhos de psicologia e serviço social, que é a obrigatoriedade de assistentes sociais e psicólogos nas escolas das redes públicas, municipais e estaduais, para um atendimento mais individualizado. É necessário saber por que uma criança está indisciplinada, por que uma criança mudou de comportamento. Pode estar sendo vítima de violência, pode ter uma situação de separação dos pais, um problema de violência doméstica do pai com a mãe, do pai com as crianças. Então, uma série de questões, abusos sexuais. Então, é necessário sempre ter esse atendimento individualizado, técnico, na área da infância e juventude. É fundamental esse olhar multidisciplinar. Não basta o mero legalismo, conhecimento frio das leis. Precisa ter equipes que realmente conheçam o caso concreto, entreviste todas as partes envolvidas, para poderem tomar a decisão mais adequada em cada tipo de situação. Então, essa implantação aí de equipes multidisciplinares nas escolas é extremamente importante, fundamental. Tenho certeza que você vai fiscalizar se a prefeitura está, de fato, implantando, que vai cobrar que isso seja colocado como realidade, já que é lei, até dezembro a lei prevê que as escolas contratem esses profissionais, então é importante nós lembrarmos disso aqui também. E essas seriam aí algumas propostas, algumas questões, né, que eu gostaria de introduzir nessa conversa, até para que você leve para frente também na sua plataforma, na sua atuação aí durante a campanha e depois também estando na Câmara Municipal para levar para frente todas essas questões. Você tinha citado os desaparecimentos de crianças e adolescentes. Por ano, 40 mil crianças e adolescentes desaparecem, e temos entidades aí que são entidades de direitos humanos, como as Mães da Sé, que fazem o trabalho que o Estado não faz, né? Que deveria ser feito. Nós, em São Bernardo, também tivemos oportunidade de implantar na nossa gestão um trabalho de busca de crianças e adolescentes desaparecidos
e todos os casos que chegavam para nós, em conjunto com a Polícia Civil, acabamos esclarecendo 90% das situações foram resolvidas. Então, a polícia fazia o BO imediatamente, não ficava enrolando a família, pedindo para esperar 24 ou 48 horas, porque isso é ilegal, e já mandava lá para a Fundação Criança, para a nossa equipe técnica, o caso, o BO, depois a gente entrevistava a família, tentava verificar as informações do porquê, tentando explicar por que aquela criança tinha saído de casa, por que aquela criança estava numa situação de desaparecimento, para depois até colaborar com a atuação policial, além da distribuição de cartazes na região onde a criança tinha desaparecido, e também mobilização dos meios de comunicação para divulgação dos casos. Então, é necessário também que os municípios tenham trabalhos voltados à questão do desaparecimento de crianças e adolescentes, que é um problema cada vez mais frequente, e criar centros de referência da criança e do adolescente para atender crianças e adolescentes vítimas de violência, vítimas de abusos, de estupro, de vulnerável, vítimas de violência doméstica, de todas as formas de violência doméstica. É necessário os municípios terem serviços qualificados para atender a sua infância e juventude da forma mais adequada possível. Então, tenho certeza do seu compromisso com todas essas pautas, também o fortalecimento dos conselhos tutelares, que tenham estruturas adequadas de funcionamento, sedes adequadas, salas que possibilitem atendimento individualizado, veículo à disposição, agentes administrativos que colaborem com a atuação dos conselheiros tutelares, que também é um órgão fundamental que não pode ficar sendo jogado de lado, que não pode ser tratado com descaso, como tem ocorrido em várias administrações públicas, inclusive aqui na capital, tem sido denunciado essa semana, em Santo André, em São Bernardo. Então, infelizmente, os municípios acabam também não querendo, né, a atuação dos conselhos tutelares, inviabilizando a atuação deles, até porque eles fiscalizam, requisitam serviços públicos, representam também para a promotoria da infância e juventude quando necessário. Isso os conselheiros e conselheiras sérios, que realmente cumprem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós também temos visto um crescimento, né, da participação de pessoas que vão para o Conselho Tutelar achando que lá é a extensão de uma igreja ou que lá é a extensão de um partido político, e não. O compromisso do conselheiro, da conselheira, tem que ser com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com as crianças e adolescentes, e não com igrejas nem partidos políticos. Nenhum demérito às igrejas, aos partidos políticos, mas esse não é o papel do conselheiro tutelar, né? É importante, a religião é importante, sabemos que muita gente sai de situações extremamente graves, até do envolvimento com crime, situação de depressão, situação de miséria, ajudados pela igreja. Então, nada contra, cada um tem a sua religião, e também os partidos têm um trabalho extremamente importante de esclarecer a população, como nós estamos fazendo aqui agora, mas é bom deixar claro qual é o papel do conselheiro tutelar, porque nós vimos em Araçatuba, por exemplo, recentemente, uma mãe que perdeu a guarda da filha a pedido do conselho tutelar, que depois ganhou apoio na promotoria da infância e juventude, porque levou a filha num culto de candomblé. Então, é inaceitável a perseguição religiosa, né? Levar a filha adolescente para o culto de candomblé. Inclusive, a filha é extremamente consciente, querendo participar, não foi contra a vontade dela, não é crime nenhum, não pode gerar a destituição, o afastamento do poder familiar de ninguém por conta de uma situação dessa. Então, é necessário nós enfrentarmos essas questões, né? Cada vez mais injustiças também, pessoas presas injustamente, reconhecimentos
feitos por foto, por meio de WhatsApp. Acontece um crime, os primeiros 2 jovens pobres negros que estão passando por perto, a polícia pega e tira a foto e já manda a vítima reconhecer, e muitas vezes não são aquelas pessoas que cometeram os crimes. Então, no dia a dia, nós precisamos nos indignarmos com as injustiças, com as violações aos direitos humanos que ocorrem com relação às outras pessoas, porque um dia pode ser a outra pessoa, mas um dia pode ser também qualquer um de nós, com os nossos familiares. Então, é necessário que nunca percamos a nossa capacidade de indignação diante das injustiças, diante das violações de direitos fundamentais. Então, fico muito grato aí de ter participado desse bate-papo com você. Tenho certeza que é um candidato extremamente comprometido com a pauta da infância e da juventude, com a pauta social, né, de defender realmente a assistência social, de defender a educação, de defender o sistema público de saúde, defender a moradia e várias outras questões fundamentais nas políticas públicas municipais. Então, desejo aí boa sorte, conte conosco. É importante termos pessoas como você no parlamento, representando realmente os direitos sociais, representando a cidadania, representando a defesa da democracia. Então, um grande abraço a você, Edson, né? Um abraço também ao prefeito, aí sempre prefeito, Eloy Pietá, e a todos aí que estão nessa luta aí pela retomada de Guarulhos para a população, para a cidadania, para a democracia e para aqueles que realmente querem uma cidade justa, uma cidade solidária. Um grande abraço, então, a todas, a todos que nos acompanharam aqui nessa noite de sexta-feira chuvosa aqui em São Paulo, na véspera de um feriado. Quem não assistiu aí ao vivo vai poder assistir também depois, aí no próprio feriado, né? Nesse feriado que deve ser chuvoso, aí, conforme as previsões, mas é sempre importante estarmos aí refletindo com a população questões que são fundamentais à democracia, à cidadania e à efetivação dos direitos humanos. Um grande abraço aí a você e a todos que nos acompanham. Agradeço muito ao doutor Ariel, né, que fez uma exposição belíssima, excelente aqui do que realmente é a defesa dos direitos humanos, que, em suma, é isso, é a defesa da dignidade humana. O senhor falou sobre os bailes funks, eu vou só fazer umas considerações aqui. Os bailes funks, eles são, né, muita gente acha que é isso mesmo, a polícia deve chegar e expulsar todo mundo. É claro que ninguém deve ser incomodado ali na porta de sua casa, mas isso é reflexo da falta de políticas para a juventude. Eu venho dialogando muito aqui com a juventude na minha campanha, até mesmo com jovens que nem votam, jovens que nem têm idade para votar, ou jovens que nem têm título. Mas eu os escuto, justamente porque eu quero criar uma política de segurança pública, discutir com a população, uma política de segurança pública, não, desculpa, uma política para a juventude aqui em Guarulhos. Inclusive, eu coloquei um vídeo hoje no meu Facebook sobre a possibilidade de uma pista de skate numa praça aqui no bairro, que tem um espaço ali que eu acho que poderia ser aproveitado, e eu vejo que os jovens ali disputam com bicicletas, com crianças pequenas, com skatistas, enfim, eles acabam disputando espaço ali porque não tem áreas de lazer aqui na cidade, não tem muitas áreas de lazer. E o que tem, em muitos casos, está em mau estado. Então, a gente precisa discutir isso, uma política para a juventude, uma política de espaços de lazer ali para as pessoas terem onde ficar. Estou defendendo também a abertura das escolas nos finais de semana para promoção de esporte, de cultura, de cursos, né? Um ambulatório de saúde mental aqui em Guarulhos, que o senhor também citou,
né, com outro nome, né, mas eu também venho defendendo isso, um espaço multidisciplinar para promoção de saúde mental, visando ali atender a população de rua. Eu também trabalhei 10 anos com população de rua aqui em Guarulhos, trabalhei 3 anos em abrigos de crianças e adolescentes, então eu sei que essas pessoas precisam sim de um amparo psicológico e muitas vezes não tem. Muitos postos aqui da cidade, muitas UBSs aqui da cidade não tem psicólogos, então a gente precisa fazer concurso público mesmo, contratar funcionário, colocar as UBSs para funcionar, para promover saúde mesmo. E saúde preventiva também, né? A saúde mental muitas vezes é saúde preventiva. Então é isso, doutor. Eu acho que todas as políticas públicas devem ser discutidas com a população, discutidas com os envolvidos, ali os envolvidos diretamente naquela política pública, e é assim que eu pretendo construir um mandato democrático, um mandato voltado para a dignidade humana, voltado ali para a promoção do ser humano, a promoção da humanidade mesmo. Então é isso, eu agradeço muito a presença do senhor aqui. Tem uma manifestação aqui, tem um comentário aqui da Luciana. A Luciana, é verdade, a imprensa tem ajudado muito. Ela escreveu isso quando o senhor falava que a imprensa também tem um papel importante em denunciar as violações de direitos aqui das pessoas. A imprensa faz esse papel também, apesar que faz, em outros momentos, faz um papel também não muito adequado. E a Carolina Antonioli colocando aqui, muito importante tudo que foi colocado, parabéns. Eu que agradeço vocês, a participação das pessoas aqui, quem nos assistiu, agradeço muito, em especial o doutor Ariel, que muito gentilmente aceitou aqui o convite e fez uma exposição belíssima aqui. Doutor, muito obrigado. Bom, tenha uma boa noite para você, boa noite a todos. Muito obrigado. Tenha um excelente final de semana para todos.